Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer um convite para vocês. Eu participei de uma entrevista bem legal com o pessoal do site N1 Entretenimento. Já até agradeço o pessoal que me convidou para fazer essa entrevista. Para quem não sabe, meu nome é Natália, eu sou apresentadora do Bom Dia Cidade, na região de Campinas, e esse é um jornal em rede. Ele é transmitido não só para a região de Campinas, mas como também para a região central do estado e para a região de Ribeirão Preto. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, a gente tem um encontro juntos para poder manter bem informado o pessoal do estado de São Paulo. Nessa entrevista eu falo sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira, então quem quiser pode acessar essa entrevista que eu vou postar logo mais, tá bom? Um beijo para todo mundo. Olá, bom dia, muito boa tarde para você, boa noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao NU Play. Hoje estaremos recebendo aqui, entrevistando a jornalista e apresentadora do Bom Dia Cidade na IPTV de Campinas, Natália Assis. Muito obrigado por ter aceitado o convite e agradecemos também à IPTV por ter autorizado essa entrevista. Eu que agradeço o convite, estou feliz de participar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. De nada. Primeiro, eu queria dizer assim, dizer que é uma honra estar entrevistando você, né? Você que tem passagens aí, um histórico muito bacana, que eu acabei acompanhando antes da gente realizar essa entrevista. E dizer aqui como é que você recebeu o convite para você trabalhar na IPTV do Sul de Minas, né? Que você começou lá, não foi? Isso, exatamente. Eu comecei na IPTV Sul de Minas em 2011. Foi assim que eu formei. Eu me formei com 22 anos. E aí eu já tentava há um tempo entrar na IPTV, já tinha mandado alguns currículos. Não cheguei a fazer a prova de estágio, porque na época eu estava trabalhando na TV local da minha cidade. E aí, quando eu me formei, eu entrei em contato novamente com o gerente de Varginha. E aí, depois de 6 meses já que eu estava formada, eles me fizeram um convite para eu trabalhar em Varginha, né, na IPTV Sul de Minas. Eu fiz o teste, fui até lá, fiz o teste presencial com eles, fiz também a parte do exame psicológico, fiz também uma redação, todos aqueles trâmites para entrar mesmo para ter o acesso, né, ao emprego, e aí fui aprovada em todas as etapas. E aí eu fui contratada em 2011. Já são 9 anos. Certo. Me fala como é que você começou essa sua carreira na IPTV do Sul de Minas. Sim, eu comecei como apresentadora do primeira edição. Na época o jornal era apresentado por dois apresentadores, né? Meu colega Rodrigo Amâncio, que trabalhou muitos anos na IPTV Sul de Minas, foi meu primeiro parceiro de bancada. Então, em 2011, a gente começou essa parceria então na IPTV Sul de Minas, o Jornal do Meio-Dia, na época Jornal da IPTV, primeira edição. E aí eu fiquei como apresentadora do primeira edição por 2 anos. Aí depois tiveram algumas movimentações, algumas mudanças, e aí eu fui para a externa. Fiquei como repórter durante 6 meses, que foi uma experiência super bacana. E aí depois eu voltei novamente para o estúdio, também para a primeira edição. Já tinha mudado o estúdio, já era um novo formato. E aí eu fiquei bastante tempo no primeira edição, e aí nos meus últimos 2 anos da IPTV Sul de Minas, eu assumi o IPTV 2, que é o Jornal da Noite, né? E aí por onde eu trabalhei, atuei por 2 anos, nos últimos 2 anos que eu estava no Sul de Minas. Certo. Agora nós vamos ver um vídeo de você apresentando o Jornal da IPTV primeira edição no ano de 2012. Um carro invadiu uma casa ontem à noite em Santa Rita do Sapucaí. O motorista do carro e o passageiro tiveram ferimentos leves, foram medicados e liberados. Pronto, aí era no começo, quando você tinha chegado, né, na IPTV. Isso, quando eu tinha chegado lá, eu tinha 22 anos, muito nova, vou fazer 32 agora, e eu lembro que foram várias adaptações, assim, né? Postura, fonoaudióloga, eu tive que fazer muito, cabelo, tive que cortar o cabelo, deixar uma coisa mais
para a questão da credibilidade, né? Então tive que amadurecer muito a minha imagem como apresentadora, que na época eu era muito novinha, né? 22 anos. Aí a gente vê esse vídeo, a gente vê que a gente só melhora com o tempo, né? Exatamente. Certo, Natália, a gente viu aí, né? Você é muito nova, com 22 anos, você está me dizendo. E me diz uma coisa, como a IPTV Sul de Minas ela fica na cidade de Varginha, você morou lá na ocasião, né? Ou você era de outra cidade, de repente houve essa mudança de cidade por conta de trabalho? Me conta como foi. Então, eu sou de Poços de Caldas, que é no sul de Minas também. E aí, quando eu fui contratada para a IPTV Varginha, eu me mudei para Varginha, onde não é tão longe de Poços, dá 1h30 de viagem, não são cidades distantes, mas eu tive que me mudar, né? Então, eu fui morar na cidade, era uma cidade que eu nunca tinha ido. Então, houve um período aí de muita adaptação, não só no trabalho, mas também na cidade. Certo, aí me conta, porque você começou com a primeira edição, né? O Jornal da IPTV primeira edição, e aí você foi para a segunda edição, né? Aí me Isso, conta como é que foi essa mudança. então, em 2011, quando eu cheguei na IPTV Sul de Minas, eu assumi a primeira edição e depois eu fui para a externa, né? Fiquei 6 meses, voltei para a primeira edição e aí ainda era um jornal apresentado por 2 apresentadores, eu e o Rodrigo Amâncio. E foi na época que a IPTV mudou, quando eu fui para a segunda edição, foi na época que a IPTV mudou esse formato. A primeira edição passou a ser apresentado por uma pessoa só. E na época o gerente deixou a gente muito à vontade, né? Falou que a gente podia escolher quem que a gente queria, quais jornais a gente preferia fazer, o horário que cada um gostava mais, enfim. E aí o Rodrigo optou por ficar no primeira edição, o Rodrigo já era mais antigo de casa também e tal, e aí eu fui para o segunda edição, o à noite, né? O Jornal da Noite. E aí também foi uma mudança, né? Porque eu acordava super cedo, entrava no horário do BDC, do Bom Dia, acompanhava, depois eu ficava ali na edição do primeira edição para poder apresentar. Então mudou tudo. Eu comecei a chegar na TV ao meio-dia para preparar o jornal que ia ao ar só à noite, 7 e pouco da noite, e onde foi apresentando o segunda edição antes da minha transferência para Campinas. Certo. E a gente vê que por ser dois jornais de horários alternados, um meio-dia e o outro por volta das 7 da noite, a gente vê que tem uma mudança na rotina. E assim, foi uma mudança muito brusca, ou você conseguiu se adaptar mais fácil? Me conta aí como é que foi. Foi uma mudança, não uma mudança brusca, né? Eu tive que me adaptar ao horário. Eu confesso que foi até mais fácil do que quando eu mudei para Campinas, porque quando eu mudei para Campinas eu saí de um jornal noturno para trabalhar num jornal da madrugada praticamente, né? Então aí sim foi uma diferença muito grande. A gente pode falar sobre isso depois. Mas lá eu já acordava cedo para ir trabalhar, eu continuei acordando cedo, só que eu passei a trabalhar até mais tarde. E a questão que pegou ali mesmo, que eu confesso para vocês, foi a mudança do formato do jornal. Então, assim, o primeira edição é um jornal mais solto, de notícias mais leves, tem muitos links, né? Muita notícia ao vivo, uma coisa mais descontraída. E o segunda edição é um formato mais sério, né? De notícias mais pesadas, de notícias mais sérias. E eu lembro que muita gente falava: Nossa, Nath, o que aconteceu com você? Você está muito mais séria, você está brava. E não é o perfil mesmo das notícias, né? Então teve essa mudança nesse sentido, que foi mais difícil para mim. Não a adaptação da nova rotina, mas sim a adaptação do novo formato do jornal, né? Que são formatos diferentes, primeira edição, segunda edição. Então eu senti bastante isso e eu tive que buscar um equilíbrio, né? Eu não poderia ser a mesma que eu era no primeira edição, eu tinha que ter um tom diferente à noite. Então, essa transição foi um pouco mais complicadinha, mas também foi pouco tempo, questão de adaptação mesmo. E falando aqui dessa mudança do primeiro para o segunda edição, a gente percebe como são jornais um pouco diferentes. O primeira edição geralmente está mais do lado da comunidade, tem links com repórteres ao vivo dos bairros mostrando os problemas, né? E à noite é um jornal mais sério, tem as matérias, entre uma matéria e outra tem um ao vivo. Qual é o que você gosta mais? Você gosta do jornal que está do lado da comunidade, ou esse que é num tom mais sério, com um resumo do dia? Qual que você gosta?
Eu acho que são estilos muito diferentes, né? Não dá para falar assim, qual que eu gosto mais, qual que eu não gosto, porque eu acho que, independente do formato, a gente sempre está do lado da população, né? Então, é difícil escolher qual que eu mais gosto. Eu gosto da descontração do Jornal do Meio-Dia, eu gosto das notícias mais leves, daqueles ao vivos que a gente faz na rua, com o pessoal, com a comunidade. Hoje um pouco diferente por conta da pandemia, né? Mas à noite é aquela coisa mais séria, não tem tanto vivo, não tem tanto link, né? Então, são formatos diferentes, mas não dá para dizer qual que eu gosto mais, assim, não. Eu acho que o importante é a gente passar essa prestação de serviço mesmo, que eu acho que os dois fazem muito bem. Uhum. Certo, bacana. E aí, depois dessa passagem, né, quando você chegou na IPTV Sul de Minas, apresentando a primeira edição, passando um tempo nas ruas, na externa, e o outro no segunda edição, aí você passou, né, foi transferido para Campinas. Como é que foi essa mudança? Isso, só para concluir, na IPTV Sul de Minas eu fiquei 7 anos e meio, né? Eu trabalhei como apresentadora do primeira edição, do segunda edição, fui editora durante todo esse tempo e também fui repórter e também fiz algumas séries especiais, algumas matérias especiais. Uma das que mais me marcou foi uma série especial que eu fiz sobre a Serra da Mantiqueira. O nome da série é Mantiqueira nas Quatro Estações. A gente acompanhou por um ano a Serra da Mantiqueira na primavera, no verão, no outono e no inverno. E foi assim um trabalho maravilhoso. A gente viajou bastante, a gente subiu montanhas, a gente escalou. Como é que chama aquela pedra, gente? Eu esqueci já. Na Serra da Mantiqueira, Pico das Agulhas Negras. Fugiu aqui, mas lembrei. A gente escalou o Pico das Agulhas Negras, que é uma das maiores, mais altas montanhas do Brasil, do mundo. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. A gente subiu 2 vezes num dia muito fechado, com muita neblina, com garoa, foi bem difícil. Da outra vez a gente subiu com um grupo de holandeses que estava fazendo um turismo pela Serra da Mantiqueira. A gente acompanhou a produção de pinhão, quem vive dessa produção. Enfim, do turismo na Serra da Mantiqueira foi uma das coisas que mais me marcou no tempo que eu fiquei no sul de Minas. E aí a minha transição foi o seguinte: já tinha 7 anos e meio de casa e eu queria uma experiência nova numa praça no interior de São Paulo, numa emissora, na mesma emissora, na mesma casa, né? Só que no interior de São Paulo. E aí eu manifestei esse meu interesse durante uma palestra que a IPTV me convidou para fazer durante um encontro que a gente faz nas praças. E aí eu manifestei meu interesse de trabalhar em outra praça do interior de São Paulo, de saber como é que é, de ter essa experiência. E aí passaram-se alguns meses, eu vim para Campinas para fazer um teste, fiquei uma semana aqui trabalhando, me adaptando, vendo como é que é o funcionamento do trabalho e tal. Voltei para Varginha e passaram-se uns 2 meses, mais ou menos, aí eles me convidaram oficialmente para mudar para cá. E aí a proposta era participar do primeira edição como um segundo apresentador. Apresentação do tempo e também do trânsito. E aí eu vim nessa função para cá. Certo. Agora a gente vai ver outro vídeo que é essa despedida, né, depois de um pouco mais de 7 anos, aí na IPTV do Sul de Minas, e a gente vai ver agora esse vídeo. Bom, estou me despedindo hoje da bancada do EPTV2. Foram quase 8 anos de muito trabalho e dedicação aqui no sul de Minas. Eu estarei assumindo novas funções na empresa e logo a gente vai voltar a se encontrar na previsão do tempo dos nossos telejornais. Foi muito intensa a minha despedida, porque eu fiquei sabendo, eu aceitei mesmo a proposta de vir para Campinas 15 dias antes da minha despedida, então eu fiquei ali 15 dias trabalhando já essa mudança para Campinas. Foi tudo muito rápido. A gente fala 15 dias, mas passa voando. E aí, no dia da minha despedida, eu fiquei muito emocionada, porque, imagina, 7 anos e meio numa emissora. Então, eu consegui ali despedir ali do pessoal. Foi bem emocionante. Apresentei o Marcelo, que ficou no meu lugar lá, assumiu a bancada no meu lugar. Foi bem
bem legal, bem emocionante. Eu lembro que eu saí assim, chorando, mas chorando de alegria, de sensação de dever cumprido, de um ciclo que estava se encerrando, mas um ciclo, claro, que fez parte da minha vida. Fui muito feliz durante esse período, né? E aí, quando eu vim para Campinas, foi tudo de repente também, né? Eu cheguei numa quinta-feira, acompanhei 2 dias o jornal, e na segunda-feira já estava estreando. E mesmo, né, essa estreia toda, com tudo acontecendo, eu estava fazendo a minha mudança para cá, procurando apartamento, enfim, foi bem tumultuado. E a estreia eu fiquei super nervosa, porque eu nunca tinha falado do tempo, era a primeira vez que eu ia falar do tempo. Então, assim, eu não tinha um conhecimento aprofundado do tema, eu estava começando a estudar sobre isso, então eu fiquei nervosa. Não tenho nem vergonha de falar isso, porque faz parte, eu sou ser humano como qualquer outro. E era a realização de um sonho também, né? Porque eu estava exatamente onde eu queria estar, que era a IPTV Campinas. Então foi assim uma emoção danada esse dia e essa estreia. Bacana, né? E a gente vê que é importante para qualquer jornalista e qualquer pessoa a gente encerrar ciclos, começar novos ciclos, ver novos rumos, né? Eu acho isso muito interessante também para a gente avançando na carreira, né? A gente também vai ver a sua estreia no EPTV1 de Campinas, né? A nossa equipe agradece mais uma semana na sua companhia, mais uma semana de audiência. Boa semana então para todo mundo, tudo de bom, tá, para você e para sua família. E a partir de hoje está aqui com a gente Natália Assis para trazer as informações da previsão do tempo, as informações do trânsito e do transporte coletivo também. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Edu. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aqui da região. Já vai começar hoje com bastante trabalho então, né? Pois é, bastante chuva aqui na região, né? Exatamente, essa chuva aí de ontem que causou estragos lá em São Pedro. Você vai ver agora aqui com a gente no EPTV1 como ficou uma rua bem na entrada da cidade. Os moradores reclamam de uma obra que não foi concluída no local. Ainda em São Pedro, teve outros problemas lá na cidade? Teve sim, a chuva de ontem causou muitos estragos em outros pontos da cidade, a gente vai ver agora. Vamos lá. No caso da árvore que caiu no prédio da Câmara de Vereadores e da delegacia, a Secretaria de Segurança Pública disse que a Polícia Civil já acionou a Prefeitura para fazer a retirada da árvore. O atendimento na delegacia não foi afetado. Nós questionamos também a CPFL para saber se a energia já foi religada e a Prefeitura para saber quando essa árvore vai ser retirada da delegacia, mas a gente não teve nenhuma resposta até agora. Então, alguns problemas atingindo nesse momento a população de São Pedro, reflexo da chuva de ontem. Por falar nisso, foi um volume significativo, não só em São Pedro, mas em outros pontos da região? Foi sim, Eduardo. A gente separou uma arte para as pessoas em casa verem. Olha só, São Pedro choveu ontem 33 milímetros, bastante. é bastante. Sim. Também outras cidades da região registraram um maior volume de chuva, Charqueada com 30 milímetros e também Valinhos com 21 milímetros, um número significativo aí, né? Com certeza, e quando vem tudo muito concentrado pode causar estrago, então tá a explicação aí para tudo isso que a gente está vendo em São Pedro, né? Porque aqui em Campinas, por exemplo, teve algumas pancadas, né, em alguns pontos da cidade, mas a gente não esperava que fosse ver esse tipo de transtorno. Então, em São Pedro, um volume significativo, concentrado, então, causando alguns problemas lá na cidade. E para hoje, aqui na região, especificamente para Campinas, tem previsão de mais chuva ou tem uma trégua nesse momento? Tem previsão de chuva hoje à tarde, sim. O tempo continua abafado. Vamos ver imagens ao vivo de Campinas. O céu está bastante nublado, né? Mas o tempo está abafado. Temperatura máxima hoje na cidade não passa dos 33 graus. Pode chover à tarde, uma pancada de chuva aí, mas não tão significativa. A gente olha o céu desse jeito, acha que vai trazer um alívio, mas na verdade funciona como uma panela, né? Esse monte de nuvens ali em cima deixa esse calorão, a gente fica se sentindo dentro de uma panela de pressão, né? O céu encoberto, mas a sensação de calor ainda muito terrível. Tempo abafado, né? Exatamente. 12:09 agora, Natália. Próximos dias, o que vem pela frente, hein? Então, tá vindo uma frente fria lá do sul do país, vai causar... lá do sul do país, vai causar uma instabilidade aqui no sudeste. Até quarta-feira esse tempo pode mudar um pouquinho. Eu separei aqui na tela 4 cidades da região, inclusive São Pedro, né, que a gente mostrou no começo do jornal. Certo. Olha só, São Pedro e Charqueada. Eu lembro dessa estreia, a gente falou dos estragos da chuva, era o mês de fevereiro, que é um mês mais chuvoso, e, claro, uma chuva volumosa sempre traz alguns transtornos, né, para as cidades da nossa região, e foi o caso dessa notícia em São Pedro. Então, a gente já começou a previsão do tempo com uma notícia nada muito boa, né?
Eu falo que a previsão do tempo é bem mais leve, é a hora da gente descontrair um pouquinho, mas infelizmente também tem notícias ruins na previsão em relação a queimadas, do tempo seco, em relação a transtornos causados pela chuva, e a gente vai dosando tudo isso. Natália, agora eu quero te fazer outra pergunta, porque assim, mudou-se para Campinas, muda também a rotina, né? Porque agora, Completamente. atualmente você está apresentando o Bom Dia Cidade da IPTV Campinas, né? Isso, eu mudei para cá, então, com essa proposta, né, de fazer a previsão do tempo e também o trânsito, as notícias do trânsito do primeira edição e a previsão do tempo no Bom Dia Cidade. Isso foi em fevereiro de 2019. Logo no começo já eu comecei a fazer algumas substituições aos sábados dos apresentadores. E aí, depois de 6 meses, tiveram novas mudanças, novas movimentações, e aí eu assumi o Bom Dia Cidade, né? A apresentação do Bom Dia Cidade, no lugar da minha amiga querida Marília Rastelli, que, nossa, aprendi tanto com ela durante esse período, uma grande amiga. E aí eu assumi a bancada, mas continuei na previsão do tempo do primeira edição, né? Então, minha função hoje é essa: eu entro cedinho, apresento o Bom Dia Cidade, e apresento também a previsão do tempo do primeira edição e as notícias do trânsito do primeira edição. E aí você fala da mudança de rotina. Aí sim eu senti uma mudança brusca, viu? Na rotina, na vida mesmo, porque eu passei a trabalhar muito cedo, eu entro 5h30, 5 horas mais ou menos. Então, assim, eu tive que adaptar o meu organismo para isso, né? Tanto o meu sono, a minha alimentação, a minha rotina mesmo. E passei a ser muito mais regrada, porque não é fácil acordar de madrugada, você tem que estar muito ligado, tem que estar bem disposto. É o primeiro jornal do dia. Então, foi, assim, uma mudança bem grande na minha vida, mas demorei um pouquinho mais para adaptar, mas hoje eu me sinto completamente adaptada e sigo certinho uma rotina. Uhum. Bacana, a gente também vai ver outro vídeo e a gente também vai ver a sua estreia no Bom Dia Cidade da IPTV de Campinas. Agora de previsão do tempo, dá uma aliviada aqui no noticiário. A gente tem aqui a temperatura para as regiões de Ribeirão Preto, máxima de 33 em Colômbia hoje, 34 em Monte Alto, as temperaturas continuam altas durante a tarde, 30 graus em Rifânia e São Simão também 30 graus. Pode ter chuva hoje em algumas cidades da região de Ribeirão Preto, também central do estado, só que aquela chuva fraca, isolada, que pode vir bem rápida, tá bom? Temos aqui também a previsão para hoje em Sertãozinho, máxima de 31, com pouquinha chuva, 3 milímetros. Na quinta-feira, máxima de 32, sexta-feira, máxima de 31, então não tem chuva no feriado. Agora, a temperatura máxima para hoje em algumas cidades da região central do estado, máxima de 30 em Matão, 29 em Analândia, 31 Porto Ferreira e 28 graus em Leme, também temperatura alta durante a tarde. Araras, previsão de sol até sexta-feira, quarta máxima de 28, 28 também na quinta-feira, e aí sexta-feira máxima de 27 graus, sexta-feira feriado, então sol aí para todo mundo. Agora só imagine essa situação, a pessoa foi demitida, vai sacar a parcela do seguro-desemprego, quando vê o dinheiro já foi retirado, já pensou nisso? Isso está acontecendo na região aí central do estado, né, Fernanda? Bom dia para você. Só, Natália, que situação, hein, que estão passando os brasileiros, os trabalhadores, né? Pois é, que situação, né? A hora que a pessoa mais precisa do dinheiro, ela vai lá, não encontra esse dinheiro, tem essa surpresa aí desagradável, né? Enfim, obrigada então pelas informações, Fernanda. Bom dia para você. Mais uma pausa rápida aqui no Bom Dia Cidade, a última, assim que a gente voltar, tem informações para quem vai viajar nesse feriado de Páscoa. Os aeroportos de todo o Brasil estão fiscalizando os tamanhos das bagagens de mão. E o Pode Perguntar, que vai tirar as dúvidas sobre previdência para empregada doméstica. Como fica se a profissional não for registrada? A gente explica já já. Voltamos agora às 43 minutos. Feriado já começa amanhã para muita gente. Em Viracopos, por exemplo, mais de 140 mil pessoas devem passar durante o feriado. São mais de 1.190 voos programados. Então, quem vai viajar, né, aproveitar para fazer uma viagem de avião, tem que ficar atento com a bagagem de mão. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas está fazendo uma fiscalização nos aeroportos. Quem explica para a gente... Essa daí foi a primeira vez que eu apresentei o Bom Dia no lugar da Marília. A Marília estava de folga, inclusive.
Aí esse dia eu apresentei o BDC. E coincidentemente estava com a mesma blusa que eu estreiei na previsão do tempo. Ai, ai. Esse dia, o que acontece? A Marília estava de folga, então eu apresentei o tempo e fiz a apresentação do Bom Dia. Fiz os dois juntos. Porque a Marília ela apresentava e você trazia as informações do tempo, né? Isso, exatamente. Esse ano aí era de 2018. 2019. 2019. Pronto, 2019, né? Isso. É sempre bom, né? Recordar esses tempos Porque, do na verdade, início. a nossa rotina é tão corrida, né? A gente não para nem para assistir direito ali tudo que a gente está fazendo. Aí sim foi a minha estreia no BDC. Bacana. E assim, como é agora a sua rotina atualmente? A gente vive um momento, uma crise, né? E Sim. muita coisa mudou. E como é que tá a sua rotina atualmente, apresentando o Bom Dia Cidade e também É, participando? Isso, pode sim. falar. Essa semana eu tô saindo mais cedo da TV, então não tô participando da primeira edição, mas a partir de segunda eu volto à minha rotina normal. Então, o que que é minha rotina de fato aqui na EPTV Campinas? Eu entro por volta de 5h, 5h30 da manhã, e aí eu já chego, já faço, já preparo ali, já ajudo os editores, né, o fechador e o editor, os nossos editores no jornal, eu escrevo a abertura, eu escrevo as passagens de bloco, eu dou uma lida em tudo, discuto alguns assuntos, aí eu vou me arrumar, me arrumo tal, 7h20, 7h15, já estou no estúdio me preparando para entrar, o jornal começa às 7h30. O Bom Dia termina às 8h30, é um jornal em rede para as regiões de Campinas, Ribeirão Preto e Central do Estado. Então a gente faz o primeiro bloco local para Campinas e depois a gente entra em rede para a região de Ribeirão e a região central. Terminando o jornal 8h30, eu tomo meu café, né? E depois aí eu não paro mais. Aí, assim, ninguém consegue falar comigo direito, porque aí eu faço os boletins da manhã, que são geralmente 2 ou 3. Eu vou me preparar para a previsão do tempo, e aí, quando eu falo me preparar para a previsão do tempo, é estudar o assunto do dia, procurar um assunto de destaque. Hoje o tempo está seco, vamos ver quanto que ficou a umidade, se tem um alerta, vamos falar sobre isso. Teve queimadas, vamos mostrar em quais cidades tem risco para queimadas hoje. Ou então, choveu ontem, vamos mostrar o volume de chuva, vamos mostrar qual sistema está atuando, se é o alta pressão, baixa pressão, se é uma frente fria. Então, eu vou estudar isso, vou preparar uma arte para a gente mostrar na primeira edição, vou trocar uma ideia com a computação gráfica de como que a gente vai fazer essa arte. Eu monto as telas do tempo e durante esse tempo que eu estou preparando a previsão do tempo, eu também ajudo na edição do primeira edição de outro assunto. Então, às vezes, uma matéria que chegou, ou então uma página de vivo, orientação para repórter. Então, eu vou fazendo o trabalho de edição ali também na editoria, como editora ali do primeira edição também. Então, nesse período, eu não paro um segundo até a hora que eu estou dentro do estúdio e apresento lá junto com o Edu, que é o meu companheiro de bancada. E aí, depois que termina, a gente faz uma reunião de pauta para avaliar como é que foi o jornal nesse dia e tal, e já avaliar as pautas do dia seguinte, já ter uma prévia aí do que vai ser o jornal no dia seguinte. Então, essa basicamente é a minha rotina. Levanto super cedo, 4h30 já toco o despertador, tenho todo o meu ritual de tomar o meu cafezinho, ir para a TV, ouvindo um podcast. E aí é isso, minha rotina. Bacana, né? Em alguns sábados, entre um sábado e outro, a cada sábado de cada mês, você apresenta também o EPTV1 sozinha, né? Sim, essa oportunidade foi acontecendo assim com o tempo mesmo, né? Quando eu cheguei, eu ainda estava na previsão do tempo, eles me colocaram em alguns revezamentos, e aí eu fui revezando com o pessoal aos sábados. Depois a Larissa Castro saiu de licença maternidade, então eu cobria os sábados dela. E hoje em dia a gente também, com essa pandemia, de não poder às vezes misturar equipes e tal, a gente vai intercalando. Então, alguns sábados eu apresento a primeira edição e a segunda edição, e alguns sábados eu faço o plantão na previsão do tempo, e aí a gente vai intercalando, vendo como é que está melhor a escala. Uhum.
E é um Certo. desafio também, né? Porque a semana toda eu apresento o Bom Dia Cidade, que já é um jornal que eu estou bem habituada, já conheço, gosto muito, primeira edição também. Mas quando você está sozinho ali no primeira edição e no segunda edição, é uma experiência diferente, com certeza. E aí a gente vai buscando ali o tom de cada jornal. O Bom Dia Cidade, inclusive, eu demorei para encontrar um pouquinho o meu tom, né? Porque a previsão do tempo eu acho que eu faço de um jeito e o Bom Dia Cidade eu faço de outro. Porque eu acho que tem ali, na previsão do tempo, tem as notícias mais leves, a descontração, e o Bom Dia Cidade é um geral, né? Como um todo. Tem notícias ruins, notícias muito pesadas, tem informação de trânsito, tem prestação de serviço. Então, eu trabalhei muito isso para encontrar o meu tom, para não ficar a mesma coisa que é quando eu apresento a previsão do tempo. Certo. Em uma palavra ou uma frase, como é que você define essa diferencia o Bom Dia Cidade dos demais telejornais da concorrência? Da concorrência, eu acho que o nosso jornal, embora tenha as notícias, às vezes, policiais, do que aconteceu à noite, às vezes acidentes, às vezes homicídios, embora tenha essas notícias mais pesadas, eu acho que a gente consegue levar informação com mais leveza para o telespectador. Porque o dia está só começando, né? Ninguém merece começar o dia com notícia muito pesada, com coisas ruins. Ninguém gosta, na verdade, né? Embora seja essencial a gente tratar alguns assuntos, cada vez mais, a gente tenta levar com mais leveza a informação para o telespectador. Então, a gente consegue equilibrar ali. Tem as notícias ruins, tem as notícias policiais, mas também tem aquela prestação de serviço que a gente fala de mercado de trabalho, de aposentadoria, de vagas de emprego, vagas de estágio, cursos de graça. Tem também o trânsito para mostrar como é que está o caminho para quem está indo para o trabalho, para quem está passando pelas principais rodovias. Tem a previsão do tempo para as pessoas saírem já de casa programadas aí para o dia, se leva guarda-chuva, se não leva, se leva casaco, enfim. Então, eu acho que é um jornal que consegue abordar vários temas com equilíbrio, para a pessoa começar o dia dela pelo menos um pouco mais leve, né? Que é o que a gente busca nessa vida. Eu acho que todo mundo é um pouco mais de leveza. A gente tem muitas notícias ruins, então a gente tenta passar esse equilíbrio. Tem o esporte também, para dar aquela relaxada, falar de futebol, e com o Oswaldo Luiz, que é um grande parceiro, nossa, eu adoro ele. Então, eu acho que a gente conseguiu equilibrar isso. É uma hora de jornal, a gente abraça todas as nossas regiões, né, de área de cobertura da IPTV no estado de São Paulo. Então, como eu disse, região de Ribeirão, região central e a região de Campinas. E eu acho que a gente consegue equilibrar bem as notícias. A gente consegue falar das principais cidades e sem deixar nenhuma de fora. Então, Natália, o que foi que mudou na linguagem do jornal nesses 7 anos que você esteve aí na apresentação lá na IPTV do Sul de Minas? Eu acho que nesses últimos anos que eu estou na IPTV, são 9 anos, eu acho que o que mais mudou foi a proximidade com o público, a interatividade, né? Hoje em dia as pessoas, por conta da internet, podem participar mais do jornal, né? Então tem a participação ativa ali das pessoas que estão assistindo, que querem opinar, que querem falar, que querem comentar aquele assunto, querem dar opinião, querem reclamar de algum problema, querem denunciar. Então eu acho que essa foi a principal mudança. Aquele jornal mais engessado, com aquele apresentador mais sério, eu acho que isso já passou. Eu acho que o lance hoje mesmo é isso, a gente levar a informação com mais leveza, se aproximar cada vez mais das pessoas, ter esse contato, como se a gente estivesse conversando mesmo com as pessoas que assistem ali a gente todo dia, que tem aquela audiência fiel. Eu acho que essa foi a principal mudança, né? Bem mais dinâmico o jornal ficou. Como é que você vê o papel do jornalismo durante esse período em que a desinformação está sendo espalhada com muita frequência, as chamadas fake news, que a gente vê que é muito fácil, né? Caiu na tela, pronto, outras pessoas já compartilham achando que aquilo é verdade, e o jornalismo ele tem a função de mostrar que aquilo não é verdade, mostrar que realmente é o que não é verdade, e assim, né, e tirando assim essas fake news, que já, principalmente nesse período de pandemia, se torna mais frequente.
O combate à fake news é um desafio muito grande para nós jornalistas, não só na forma como a gente trabalha, nos meios que a gente está trabalhando, mas até dentro da nossa casa, na nossa própria família. Então, isso é um desafio diário de qualquer jornalista, né? Tem sido cada vez mais difícil, mas eu vejo que isso torna cada vez mais o jornalista essencial no papel da informação, né? Então, por mais que as pessoas espalhem fake news, por mais que a notícia chegue mais fácil pelas redes sociais, pelo WhatsApp, a maioria das pessoas acredita quando realmente passa num veículo de comunicação de confiança, de credibilidade. Então, o mais importante é a gente desconfiar do que a gente recebe, confiar em fontes importantes, não só em uma fonte, mas em várias, né? Então, nosso papel é fundamental, principalmente nesse período de pandemia. Se faz cada vez mais necessário, porém mais difícil, mas não menos importante, claro. Certo. Natália, eu queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né, de estar aqui participando dessa entrevista. Também agradecer a IPTV por estar autorizando você contar um pouquinho de como é essa rotina, esses desafios, essa mudança, né, de cidade, né, e um pouco sobre a sua carreira. Isso é muito interessante e nós agradecemos demais. Tá bom, eu que agradeço o convite, adorei conversar aqui com vocês, espero que eu tenha esclarecido aí todos os pontos. Certo, muito obrigado e até mais.